Vibe Mundial FM. Pessoal, comentando aqui, eu achei muito legal o programa anterior, né? O programa dos meus colegas aí do Fique na Pergunta, porque eles trabalharam, não sei se você já estava ligadinho aqui na Mundial, mas eles trabalharam um tema super legal, falando com os pais, já que nós estamos no mês das crianças, e falando com os pais a importância de criar os filhos de forma a não injetar crenças limitantes, né, gente? Porque aí quando a gente fica adulto, a gente vê assim, poxa, eu tô cheio de padrões limitantes aí, e muitas vezes os pais, por não saber, acabam contribuindo com isso, né? A Matrix está em tudo, então os mecanismos de controle estão em tudo. Então achei muito legal o programa dos meus colegas aí, anteriores, que falaram com os pais, e hoje eu vou falar, sabe com quem? Com as crianças. Aí você fala assim, mas Bárbara, você tem algum problema, querida, porque não tem criança ouvindo Rádio Mundial. Se as crianças ouvirem, elas não vão entender. E aí eu falo assim, tem sim, senhor. Vou falar com todas as crianças interiores, vou falar com a sua criança interior, né? Já que a gente está no mês das crianças e nós entendemos, nós compreendemos a importância da gente abraçar, aceitar e dar vazão à nossa criança interior quando a gente é adulto. E por que isso, né? O que exatamente é esse papo de aceitar a minha criança interior, viver a minha criança interior? A gente vai entender aqui, gente, isso de uma forma muito simples e quais os benefícios que isso pode trazer pra gente, tá bom? Como a gente já sabe, né? E eu até falei que os nossos colegas anteriormente trataram do controle que a nossa sociedade, né, o controle que a sociedade como um todo vai passando, né, na família, até na escola, enfim, em todos os campos, né, de Matrix, porque Matrix está em tudo. Falando de controle, o que a gente tem aí? Vou pegar um exemplo muito simples que você vai identificar. Se não for na sua família, você vai identificar na família de um amigo, de um conhecido, você já vai ter visto esse fenômeno, que é um fenômeno muito prejudicial, mas infelizmente muito comum, muito recorrente, que é o seguinte. Geralmente, o adulto, né, aliás, a criança ou adolescente, ele é reprimido pelo adulto, de forma geral. Não estou falando de trazer uma boa educação, não estou falando de colocar limites necessários, eu estou falando de reprimir mesmo. Nós estamos numa sociedade em que muito é falado como se a criança não soubesse nada, como se o adolescente não soubesse nada. Então, cala a boca, fica quieto, não se expressa, você não sabe de nada, menino, né? Você falar com o seu pai, com a sua mãe, uma coisa que você está sentindo, isso é um desrespeito com o adulto. Você não pode falar, você fica calado e o adulto fala. Então, o que vai acontecendo? A criança, o adolescente, o jovem adulto, ele começa a fazer isso com ele mesmo, portanto, ele começa a se reprimir. Ele mesmo se reprime, né? Ele repete esse mecanismo aí que a família vai colocando, como o pai e a mãe são os exemplos de autoridade maior que ele tem, ele começa a repetir aquilo. Ok, mas isso não acaba ali. Quando ele vira adulto, o que ele sente, né? O que ele começa a expressar? Agora que eu sou adulto, está na minha hora de exercer o controle com os outros. Com os jovens, com as crianças, com os adolescentes, com os jovens adultos. Por quê, gente? É um mecanismo que entra muito no subconsciente. Não existe a questão do controle saudável. Limite sim, controle não. O controle é um mecanismo de repressão, justamente da sua criança interior. Então, o que seria um processo saudável? Bom, eu fui muito reprimido, eu fui muito controlado, e agora o que eu vou fazer? Eu vou me expressar. Eu vou me soltar, eu vou procurar nas artes, na dança, na expressão artística, eu vou brincar, eu vou procurar amizades positivas, situações em que eu possa ser eu mesmo. Mas não é isso que acontece, né? Porque a gente não tem esse entendimento, não. O entendimento que a gente tem, ele é mais raso, ele é uma projeção. Então, a criança, o adolescente, o jovem adulto, que não pôde ser quem ele é, que não pôde falar, que não pôde ter a própria voz, ao invés dele virar um adulto pensando, agora tá na hora de eu ser feliz,
né? Agora tá na hora de eu brincar. Não é isso, gente, porque é isso que cura. O que que cura uma pessoa reprimida? A expressão. O que que cura uma pessoa que sublimou a sua criança interior? A brincadeira, a alegria, a diversão. Mas não é assim que pensamos, exatamente porque é um mecanismo de controle que está atuando aí. Então, essa criança, esse adolescente, esse jovem adulto que cresce reprimido, e aí ele tem filhos, o que que ele vai fazer? Ele vai falar, tá na minha hora de ser feliz, tá na minha hora de expressar a minha criança? Claro que não. Ele vai falar o quê? Tá na minha hora de controlar esses moleque. É óbvio. Por quê? Porque Matrix está em tudo. E Matrix, lembra? Toda hora eu falo com vocês do filme Matrix, que aparecem os agentes Smith, né? Que são a simbologia dos programinhas de computador instalados. O controle, gente, é uma programação. Você percebe? Todos nós queremos ser felizes e a prerrogativa da alegria, da felicidade, da espontaneidade é abraçar a sua criança interior. Mas a gente não entende assim. Nós estamos refém desse mecanismo de controle. Vibe Mundial 95,7.